Liz então diz que o seu aniversário será no dia 23 do mês do inverno. Raquel acha isso inesperado, já que ela nunca imaginou que a Liz escolheria justo o mês do inverno como aniversário. Eu odeio o inverno. Eu nasci no inverno e fui abandonada na primavera. Uma pessoa que nunca recebeu amor. Inverno é a estação onde coisas brancas e fofas caem do céu e cobrem tudo nesse mundo. Cobrem a alegria, a tristeza, o desespero. Por causa das ações e falas da Liz na história original, Raquel pensou que ela escolheria alguma data próxima da primavera. Então ela pergunta para Liz se ela gosta do inverno e obtém uma resposta positiva. Raquel pergunta por quê. Então Liz responde que porque durante o mês do inverno a neve cai do céu, cobrindo o mundo em um branco brilhante, como a cor do cabelo dela. Por isso ela gosta do inverno. E o dia é porque Raquel faz aniversário no dia 23. O inverno sempre foi uma sensação difícil para Liz. Essa nova vida que a Raquel deu a ela mudou até mesmo isso? Raquel parabeniza Liz por agora ter seu próprio aniversário. Dia 23 do mês do inverno. Liz comemora animada que agora pode fazer aniversário e diz que queria contar para os gêmeos logo. Raquel diz que elas vão contar para eles. O inverno está chegando, então elas precisam começar a preparar a festa. Só que então ela para perceber que disse festa. Vocês se lembram que ela disse que precisava organizar um evento para mostrar a grandeza e riqueza daquelas terras e enaltecer ainda mais a existência da Liz? Pois agora estava resolvido. Ela nem sabe por que esteve quebrando a cabeça por tanto tempo, quando a resposta era tão óbvia. Elas vão fazer uma festa de aniversário. Uma grande festa e convidar os gêmeos. Assim, todos conseguiram ver o quão importante e especial é a Liz, a protagonista do inverno. Raquel dará o máximo para isso acontecer. E Liz apenas dá um grande sorriso em resposta. Uma empregada está trazendo todos os convites enviados pelos nobres, mas Theo apenas manda ela jogar fora. Arthur não sabe por que o Theo pediu para trazer todas as correspondências, sendo que só tem uma em questão que ele quer receber. Desanimado, Theo diz que eles podem colocar fogo em tudo. Dante fica indignado, querendo saber por que diabos o Theo pediu para trazer as cartas, se nem sequer leu alguma. Mas Theo diz não saber. Dante pensa que talvez fosse melhor se ele só pegar a carta da duquesa quando chegar e entregar diretamente. É divertido ver as reações do Theo, mas talvez seja melhor parar agora, já que o trabalho do Dante não para de acumular por causa do Theo. Ele pergunta se o Theo está preocupado sobre o que a duquesa pensa no caso com os Harrisman. Então informa que talvez ela não tenha tempo para mandar uma carta contando sobre. Por causa de toda aquela destruição dos Harrisman, todos os juízes pensam que o Theo está totalmente a favor da duquesa. E por isso estão desistindo do caso ou se aposentando um atrás do outro por estarem com medo. E toda vez que isso acontece, a duquesa precisa se preparar novamente para o julgamento de acordo com o novo juiz. Theo acha essa uma estratégia muito ineficaz, mas Dante explica que esse tipo de coisa é comum de acontecer na capital. E dados os rumores recentes, parece que o jogo das cadeiras está prestes a começar. Theo pergunta se há disputa pelo trono, ao que Dante confirma. É bem provável que o príncipe herdeiro se torne o novo imperador, já que o atual imperador não possui mais qualquer dignidade, pois ficou louco. Por isso, todos acreditam que não é mais adequado para a posição de imperador. Felizmente, agora a duquesa Agnus está resolvendo o problema da maldição. Caso contrário, eles teriam que começar tudo do zero com o novo imperador, e isso seria bastante incômodo. Mas simplificando, Raquel está bem ocupada. Então Dante sugere que, considerando toda a situação, Theo envie uma carta primeiro. Theo hesita, pois não tem nenhum motivo para enviar uma carta. Mas Dante diz que não é preciso qualquer motivo em especial para trocar cartas.
Theo apenas deveria perguntar como ela tem estado, ou falar qualquer coisa que tenha vontade de falar. Mas Theo apenas fica parado sem dizer uma só palavra. Então Dante explica que é assim que cartas normais funcionam, como uma conversa. Dante começa a procurar alguma coisa, até encontrar o papel para a carta, onde ele manda o Theo escrever. Mas Theo não sabe o que escrever, já que nunca pensou em expressar o que sente em palavras. Ele só queria poder segurar a mão dela. Raquel pergunta como são os preparativos para a festa de aniversário da Liz, e a empregada responde que eles ainda estão discutindo qual será a melhor decoração para o interior da mansão. Marcos acrescenta que a lista dos nobres que serão convidados já está pronta. Também foram solicitados alguns vestidos. Serão enviados alguns feitos com novo tecido da nação estrangeira. Alguém entra na sala e Raquel diz há quanto tempo? César. O que Raquel precisa tomar mais cuidado é com os curiosos pela Liz, uma criança legítima de Agnus, rumores provocativos e a criança que a flor da sociedade quer morta. Caroline sempre possui uma imagem de dama gentil e adorável. Então o fato dela tentar matar alguém é o suficiente para atrair uma multidão de curiosos. E esses curiosos farão de tudo para saciar sua curiosidade. Ela então dá ao César a missão de proteger a Liz. Como Raquel tornou o pai dele um barão desse ducado, César poderá participar por ser o filho de um nobre. A mestre dele é a Liz. No entanto, ela ainda é muito jovem. Só que já está na hora dele cumprir seus deveres. Então, ele deve protegê-la. César diz que fará como ela ordenou. Raquel agradece. Mas então alguém bate na porta e ela diz que pode entrar. Anne entra toda ofegante, fazendo Raquel perguntar se algo aconteceu. Anne diz que não é algo para se preocupar, mas chega uma coisa que talvez a Raquel estivesse esperando bastante. Então ela veio correndo. Nas mãos dela está a carta do Grão-Duque. Raquel fica surpresa, pois foi do nada. Então ela não pode deixar de se perguntar se aconteceu alguma coisa. Ela está bem receosa com isso, pois ele praticamente forçou ela a ser a parceira dele, mas nem falou o código de vestimenta e enviou flores de funeral. Agora ela está ansiosa para ver o que virá dessa vez. A carta diz que eles entraram em um longo inverno, e ela diz que costumava sentir frio facilmente. Então, se ela quiser, ele pode colocar o fogo impossível de se apagar no território dela, assim como fez no ducado Heresman. Todo mundo está ansioso, mas ficam confusos quando Raquel simplesmente abaixa a carta. Ela pensa que o Theo sempre supera suas expectativas. Esse homem é um completo maluco. Não tem outra explicação. O ducado Heresman ainda está em chamas, mesmo após uma semana inteira. As chamas de Laxville não é algo que possa ser apagado apenas jogando água. Elas só irão se extinguir quando o próprio Grão-Duque ordenar que elas se apaguem. Chamas tão fortes que ninguém consegue sequer se aproximar. Mas, como faz quase um ano que ela o conhece, ela acha que sabe o que essas palavras podem significar. Ele está preocupado com ela. É só que o exemplo que usou é um pouco estranho demais. Nesse ritmo, ela vai ter que esperar milhares de anos para ele tomar coragem. Assim é impossível. Então ela manda a Anne trazer um papel para ela. O plano da Raquel é fingir que não entendeu o significado, já que o Theo precisa saber que tem que melhorar nesse sentido. Então, enquanto ri diabolicamente, ela pensa que vai mostrar o quão estranha essas cartas dele são. Ela está escrevendo tão rápido e com tanta fúria que todos estão bem confusos. Principalmente a Anne, que não está entendendo que resposta longa é essa que a Raquel está escrevendo. Raquel diz não ser nada demais. É só um texto bem popular de um lugar distante que eles não conhecem. Rindo diabolicamente, ela diz que isso vai dar um belo gostinho para ele.
Annie pergunta se eles dois não eram para estarem se dando bem. Em meio a uma poça de sangue, Caroline está gemendo de dor. É uma dor cortante e perfurante. Até ela perceber, surpresa, que não dói mais. A pele dela foi arrancada. E no lugar dela, pedaços derretidos e descascados foram colados juntos. Com o poder em mãos, ela diz que o experimento funcionou. E estou cada vez mais convencida de que a Caroline é a santa da história original. Todo mundo está olhando apreensivo para a carta, pois aquele envelope está muito grande. Pelo visto, a duquesa estava ansiosa, esperando a carta do Theo. Então Dante devia estar certo, já que ela enviou uma resposta. Theo começa a abrir o envelope e se depara com a carta absolutamente gigantesca. No texto, estava indicado que a carta havia saído de um pequeno ducado do Império Castro e chegado até o Theo depois de viajar por todo o continente. No entanto, aquela carta não pode ficar com ele por mais de 7 dias. Assim que ele receber aquela carta, tem que entregar outras cartas iguais àquela para outras 7 pessoas. Depois, essas 7 pessoas precisam entregar para mais 7 e assim consecutivamente. Se ele fizer isso, terá 7 anos de sorte. Caso contrário, terá 7 anos de azar. Ele tem que se lembrar que jamais poderá jogar fora aquela carta e terá que garantir que seja passada adiante para que a sorte seja instaurada. Resumindo, ela literalmente criou a corrente por cartas. Dante e Arthur se aproximam para ver o que diz a carta, mas empalidecem ao descobrir seu conteúdo. O primeiro a esboçar alguma reação é o Arthur, que cai na gargalhada. Ele não sabe que diabos é essa carta. Isso é tão maluco que nem dá para ser chamado de carta. Mas ele está rindo tanto que seu estômago está até doendo. Arthur acha que não vai aguentar de tanto rir. Ele pergunta se aquilo realmente foi enviado pela duquesa, mas claramente está assinado por ela. Dante pede para Arthur parar de rir e pergunta para o Theo que tipo de carta ele enviou para receber uma resposta dessa. Theo conta todo o conteúdo da carta que enviou, o que quebra completamente o Dante. Quanto ao Arthur, esse já morreu de tanto rir. Pleníssimo, Dante lhe diz agora ter certeza de que foi tudo culpa dele por deixar o Theo escrever a carta por conta própria. O que irrita o Theo. Afinal, Dante diz para ele escrever. Dante se faz de sonso, dizendo não lembrar. Theo, irritado, diz que o Dante falou que estava ocupado demais para ajudá-lo, mas pelo visto era tudo mentira. E Dante fez isso para brincar com a cara dele. Mas então Theo nota que tem algo mais ali. Dante pergunta o que diz, e Theo responde que vai ter uma festa de aniversário para a pirralha. Dante logo se anima, ainda mais quando Theo diz que também tem um convite para ele. Dante logo começa a pensar no presente que vai dar para ela. Tem que ser um belo presente, mas ele não sabe o que dar. Só que para acabar com a alegria, Arthur aparece perguntando se eles têm tempo para isso, pois se olhar o calendário, verão que não resta muito tempo. Eles estão confiantes que vão terminar tudo a tempo? Arthur sabe que eles estão ansiosos para irem os 3 como da última vez. Mas se isso acontecer, não vai ter ninguém para ficar como substituto ali. Então tem que estar tudo finalizado antes deles irem. Só para provocar, ele ainda diz que o Theo tem que escrever mais 7 cartas. Se eles não conseguirem terminar a tempo, a única coisa que vão conseguir fazer é enviar flores de parabenização. Eles vão perguntar se o Arthur podia fazer algo, mas Arthur corta eles, dizendo ter coisas de mestre da espada para fazer e desejando boa sorte a eles. Eles podem se divertir morrendo de trabalhar, que agora ele irá fazer seu trabalho de cavaleiro e sai morrendo de rir, deixando Dante completamente desesperado para trás. O dia passou, sem eles saírem do quarto nem por um segundo. Enquanto isso,
Raquel aproveita sua noite ao lado da Liz. Uma semana depois, Arthur voltou e percebeu que eles conseguiram terminar. Parece que não era nada demais no fim das contas. Dante diz que se o Arthur foi ali só para encher o saco, ele vai. Mas Arthur pede calma, pois ele valoriza sua vida. Ele foi ali porque tem mais trabalho para eles. E Theo, se tremendo de cansaço, apenas manda ele morrer. Arthur pergunta para que tanta violência e diz que isso é culpa deles. Graças a eles, Arthur teve que passar 4 dias inteiros se esgueirando no inimigo e dormindo no frio. Parece que o experimento daqueles lunáticos foi reaberto há algum tempo. Theo pergunta o que o Arthur disse. E Arthur diz que o Duque Hersman está por trás de tudo. E os dados laboratoriais foram completamente destruídos. Então eles presumem que o experimento tenha sido um sucesso. O inverno chegou e com ele a revelação de que o experimento deu certo. O que será que o Theo vai fazer agora? Mas me conta, o que você daria de presente para a protagonista do inverno? E vocês acham que o Theo vai ter coragem de entregar outra carta sem ajuda? Agora, uma escolha muito séria está nas suas mãos. Ou você curte esse vídeo, comenta alguma coisa e compartilha com os aliados da Liz, ou vai ter que escrever 7 cartas também. Sim, exatamente como o Theo. E caso não faça isso, prepare-se para 7 anos de azar e 0 convites para a festa mais épica do Império. Se inscreve no canal para não perder o desenrolar dessa história. E se quiser apoiar ainda mais esse caos maravilhoso que a gente ama, vira membro do canal. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui e até a próxima!